Nesse vídeo eu começo a falar sobre balanço patrimonial. Vou fazer uma breve introdução sobre isso, trazer comentários do que esse autor, o José Carlos Marion, traz no livro Contabilidade Básica, que é o livro-texto dessa playlist sobre contabilidade básica que eu estou montando aqui no canal. O link está na descrição, quem tiver interesse e acha que vale a pena ter o livro, compre. Então, hoje eu vou começar a falar sobre balanço patrimonial, só quero trazer mesmo uma introdução do que virá nos próximos, quais são os conteúdos que virão nos próximos vídeos aqui no canal sobre esse capítulo. Esse capítulo, ele trata sobre a identificação, sobre o ativo, sobre o passivo, sobre o patrimônio líquido, sobre o termo capital em contabilidade, sobre origens versus aplicações, sobre a principal origem de recursos e sobre a explicação da expressão balanço patrimonial. E eu não vou trazer, ou melhor, na verdade sim, eu vou trazer um vídeo específico para cada um desses subtemas que eu acabei de mencionar aqui. Então serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos só sobre balanço patrimonial. Na verdade serão 8 contando com esse de hoje, né? Porque esse de hoje, como forma de introdução, eu vou falar sobre a identificação em si do balanço patrimonial. Mas antes de entrar propriamente dito em balanço patrimonial, quero só reforçar qual que é o conceito de contabilidade adotado nesse canal, que é o do livro do Marion, né? A contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. A contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa, beleza? E agora, tratando especificamente sobre balanço patrimonial, eu preciso revisitar, antes disso, alguns outros conceitos. Ou melhor, eu já vou entrar propriamente no capítulo e conforme for sendo necessário, eu retomo os conceitos de outros capítulos. Isso porque nós estamos no capítulo 4, né? E para entender melhor a questão do que seja um balanço patrimonial, é importante que você assista lá os vídeos anteriores. Aliás, essa playlist aqui, esse canal, você tem que assistir a playlist completa, porque ela tem uma lógica. Então, eu estou construindo ela de acordo com os capítulos do livro. Então, você precisa acompanhar para poder compreender melhor um pouco isso. Mas esse capítulo 4, assiste lá os vídeos anteriores que eu falo sobre os conceitos do que seja patrimônio, o conceito do que seja bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido. Bom, a identificação. O balanço patrimonial é o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Eu já vou parar por aqui para fazer um comentário sobre isso. E também em vídeos anteriores eu falei sobre o que são demonstrações contábeis e o que são relatórios contábeis. São diferentes, porque toda demonstração contábil é um relatório contábil, mas nem todo relatório contábil é uma demonstração contábil. Por quê? Porque as demonstrações são aquelas que são obrigadas por lei. Neste caso, o balanço patrimonial é uma demonstração, é um relatório contábil, ao mesmo tempo que é uma demonstração contábil também, já que ele é obrigatório para todas as empresas. Bom, o balanço patrimonial é o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Através dele, pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data pré-fixada. É o exercício social, que pode coincidir com o ano 1º de janeiro, 31 de dezembro, ano comercial, ou ano comum, né? Ou não. Mas geralmente ele coincide sim. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa. E eu acredito que essa ideia do que seja saúde financeira e econômica a gente vai desenvolvendo aqui no canal aos poucos com a construção dessa playlist e avançando no livro, né? O balanço patrimonial é dividido em 2 colunas. Do lado esquerdo é denominado ativo. No meu lado esquerdo, não de quem está assistindo o vídeo, mas do lado esquerdo denomina-se ativo e do lado direito passivo. Deixa eu mostrar essa estrutura. O ideal seria denominar a segunda coluna passivo e patrimônio líquido, porque o passivo, se você observar um balanço patrimonial, vai ver que ele é dividido. Tem o passivo mesmo e o patrimônio líquido. Entretanto, a lei das sociedades por ações apresenta apenas o termo passivo para tudo. Denominar a coluna da esquerda ativo e a da direita passivo é mera convenção. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, como ressaltamos no capítulo 2. Há países em que ocorre justamente o contrário. Coloca-se o passivo do lado esquerdo e o ativo do lado direito. Mas a estrutura básica é essa aqui, ó, essa divisão que ele está mencionando de forma bem introdutória. Vou mostrar.
Então, do lado esquerdo tem-se o ativo e do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. O termo ativo pressupõe algo positivo, dinâmico, que produz, que gera riqueza. O termo passivo, ao contrário, dá uma ideia de negativo, dívidas, obrigações. Então, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje, essa breve introdução sobre o balanço patrimonial, mas para que a gente possa melhor aproveitar os próximos vídeos, eu só quero retomar então o capítulo sobre patrimônio, que é o capítulo 2. E aqui no capítulo 2 a gente tem o conceito do que seja patrimônio. Presta atenção do que seja patrimônio. Em contabilidade, a palavra patrimônio tem sentido amplo. Por um lado, significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou a empresa, e por outro lado, inclui as obrigações a serem pagas. Por que eu estou falando isso? Porque isso coincide com o vídeo de hoje, que nós estamos dando uma breve introdução do que seja balanço patrimonial. Do lado esquerdo você tem as informações organizadas ali que é o ativo, e o ativo é o conjunto de bens e direitos. Enquanto que também o balanço patrimonial, do seu lado direito, é o passivo, que é dividido entre passivo mesmo e patrimônio líquido. E são as obrigações. Então, o passivo lá direito de um balanço patrimonial são as obrigações. O que entende-se por bens? Só fazendo uma breve recapitulação, bens são as coisas úteis capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. E lá naquele vídeo a gente aprendeu a fazer a divisão entre bens tangíveis, intangíveis, bens móveis e imóveis. E também aprendemos sobre o que seja direito. E recapitulando também sobre essa questão das obrigações, obrigação são dívidas com outras pessoas, pessoa jurídica ou pessoa física. Tudo aquilo que te dá... em contabilidade, tais dívidas são denominadas obrigações exigíveis, isso é, os compromissos que serão reclamados, exigíveis. Se há um compromisso que há uma reclamação, ou que se tem o direito de exigir, ou que será exigido o pagamento numa data prevista, isso sim, então é obrigação. E, continuando então, do lado direito do balanço patrimonial, que você tem passivo, que é dividido em passivo e patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é um pouco diferente porque ele é composto de bens mais direitos menos obrigações. Ele, na verdade, ele é um saldo, né? Por isso que ele se chama patrimônio líquido. Ok, então nesse vídeo eu dei uma pequena introdução do que seja o balanço patrimonial, que é obrigatório aqui no Brasil, por lei, de acordo com a sociedade, de acordo com a Lei 6.404 de 76, de 1976 e outras leis também atualizadas, ela é obrigada tanto para sociedades por ações como para as limitadas também, não é só para essas empresas de capital aberto não. Beleza? Deixa só eu trazer uma ideia de onde que vem o termo balanço, porque o nome da demonstração contábil, nesse caso é um relatório contábil e uma demonstração contábil, se chama balanço patrimonial, né? Por quê? Patrimonial a gente já entendeu que é patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, por isso que no nome da demonstração tem a palavra patrimonial. Mas é um balanço patrimonial. Por que balanço? O termo balanço vem do latim da expressão bilances, que lembra balanço de dois pratos. Antes das balanças atuais, eletrônicas digitais, os comerciantes usavam a balança de dois pratos, colocavam no prato a mercadoria a ser pesada e no outro prato pesos representando quilos e gramas. Estes pesos simbolizavam valores numéricos. Ao se obter o equilíbrio nos dois pratos, somavam-se os pesos simbólicos e se conhecia quanto pesava a mercadoria. Etimologicamente, então, balanço significa equilíbrio, os mesmos valores nos dois lados. Então, balanço patrimonial traz essa ideia de balanço mesmo, de equilíbrio entre bens mais direitos e obrigações. Então, eu acho que é isso para essa breve introdução do vídeo de hoje. Lembrando que o balanço patrimonial, uma empresa ela geralmente emite, né, num determinado período, e é uma fotografia daquele momento da empresa. Então, ela reflete um determinado período da empresa. Por isso que alguns professores de contabilidade sempre fazem essa analogia, que o balanço patrimonial é uma espécie de fotografia do momento exato patrimonial daquela empresa, beleza? Então, no próximo vídeo eu vou falar especificamente, continuando, né, a evolução aqui no canal, eu vou falar sobre o ativo, que é
o conjunto de bens e direitos, mas isso fica para o próximo vídeo. Valeu, até segunda-feira que vem na construção dessa playlist.